Neves pisa fundo para marcar de vez o seu nome na história das 500 milhas de Indianápolis. Hoje, 12h45, ao vivo, Fórmula Indy. As belas máquinas da Indy queimam o asfalto em um dos circuitos mais difíceis da temporada. Neste domingo, às 13h15 da tarde, ao vivo, Grande Prêmio de Mid-Ohio. Fórmula Indy. Fun Sports. Sempre pelo esporte. O melhor do MMA está no KO Arena. Nocautes, disputas de cinturões. As melhores lutas dos principais eventos. Compactos de tudo que rolou de melhor no mundo da luta. KO Arena MMA. De segunda a sexta, às 7h30 da noite. Não perca as emoções da última prova da temporada. Grande Prêmio de Las Vegas. Na Alemanha dos anos 70, os artistas não faziam obras para pendurar na parede, mas para derrubá-la. O retorno dos gigantes no MAN. A gente deveria ter pena das empresas que falsificam produtos e sonegam impostos. Pena máxima. Dinomania, uma incrível coleção da Recreio com dinossauros para montar, escavar e brincar. O Credit Sênior Especial é descontado direto em folha e tem as melhores taxas e prazos. Converse com o nosso gerente. Caixa, para você, para todos os brasileiros. Comunicação num toque é com a Nextel. Ligue 0800 900 901 ou acesse nextel.com.br. Vamos aproveitar que você não está vendo nada para fazer um teste. Danone, você cada dia melhor. Novo Banespa, mais forte, mais seguro, mais ágil. Nextel, direto. Esse é o nosso Sedex. Não importa como, a gente entrega. Mandou, chegou. Onde tem Brasil, tem Sedex, tem Correios. Gente, esse é o Zé. Prazer, Zé. O Zé é um cara popular. Pois é. Tem um emprego popular. Zelador. Ouve músicas populares. É, Zé de Camargo, Zé Ramalho, Tom Zé. Gosta de carros populares. Peraí, é serinho? É. Motor Zetec? Não. Mas é motor que faz de 0 a 100 em 17, meu, Zé Mané. É, os populares estão cada vez mais sofisticados. CDHU e Governo do Estado. O maior programa habitacional do país. Tenha coragem como nunca. Novo Lego Life on Mars. Ético, é assim que o Brasil deve ser. A Mega Sena acumulou. Corra já para a lotérica mais próxima. Aposte nos seus sonhos. Aposte na Mega Sena. Loterias Caixa. Promoção já pro Lar Center. Tudo pronto para ir para sua casa. Já pro Lar Center. Colgate Triplação com Germe Defense. O único creme dental com listras que tem essa arma secreta. Olá, veja que boa notícia chega dos Estados Unidos. Pesquisadores americanos anunciaram o primeiro caso de cura de um bebê que nasceu com o vírus da AIDS. O HIV desapareceu com o uso de medicamentos logo nas primeiras horas de vida. A ONU confirmou que o estudo pode abrir caminho para o surgimento de uma geração livre da doença. E agora uma boa notícia vinda do campo. A safra 2012-2013 de soja deverá ser recorde no Brasil. As estimativas do setor apontam uma produção de 84 milhões e meio de toneladas. Caso a tendência se confirme, o Brasil poderá assumir a liderança global na produção e exportação da oleaginosa, superando até mesmo os Estados Unidos. E na área de educação, o governo baiano anunciou para 2014 o início das atividades da Universidade Federal do Sul da Bahia. A instituição vai beneficiar cerca de 14 mil estudantes que moram na chamada Costa do Descobrimento e no litoral sul do estado. Bom, e a gente encerra a edição de hoje com uma novidade para quem mora em Minas Gerais. O secretário de Estado extraordinário da Copa do Mundo, Tiago Lacerda, anunciou que Paul McCartney, isso mesmo, Paul McCartney vai abrir a turnê mundial com um show em Belo Horizonte. A apresentação está marcada para o dia 3 de maio, no novo Mineirão, recém-inaugurado há menos de um mês.
qualquer momento eu volto com mais boas notícias para você. Até lá! Olá! Veja que boa notícia chega dos Estados Unidos. Pesquisadores americanos anunciaram o primeiro caso de cura de um bebê que nasceu com o vírus da AIDS. O HIV desapareceu com o uso de medicamentos logo nas primeiras horas de vida. A ONU confirmou que o estudo pode abrir caminho para o surgimento de uma geração livre da doença. E agora uma boa notícia vinda do campo. A safra 2012-2013 de soja deverá ser recorde no Brasil. As estimativas do setor apontam uma produção de 84 milhões e meio de toneladas. Caso a tendência se confirme, o Brasil poderá assumir a liderança global na produção e exportação da oleaginosa, superando até mesmo os Estados Unidos. E na área de educação, o governo baiano anunciou para 2014 o início das atividades da Universidade Federal do Sul da Bahia. A instituição vai beneficiar cerca de 14 mil estudantes que moram na chamada Costa do Descobrimento e no litoral sul do estado. Bom, e a gente encerra a edição de hoje com uma novidade para quem mora em Minas Gerais. O secretário de Estado extraordinário da Copa do Mundo, Tiago Lacerda, anunciou que Paul McCartney, isso mesmo, Paul McCartney vai abrir a turnê mundial com um show em Belo Horizonte. A apresentação está marcada para o dia 3 de maio, no novo Mineirão, recém-inaugurado há menos de um mês. A qualquer momento eu volto com mais boas notícias para você. Até lá! Você está no Band News TV, o canal da notícia em primeiro lugar. Eu sou Nelson Gomes e estas são as principais manchetes da hora. Mortes nas estradas federais aumentam 47,9% no carnaval deste ano em relação ao feriado do ano passado. Preços de remédios controlados pelo governo vão aumentar entre 13,5% e 6% no final deste mês. Repórter do jornal O Estado de São Paulo, Andrei Neto, está preso na Líbia. O Itamaraty trabalha para libertá-lo. 3 jornalistas da rede britânica BBC contam como foram presos e torturados pelas forças de Gaddafi em território líbio. Forças leais ao ditador líbio voltam a bombardear a região de Ras Lanuf e dizem ter retomado o controle de Zawiya, no leste do país. França reconhece o Conselho Nacional de Transição, composto pela oposição a Gaddafi, como representante legítimo do povo líbio. Terremoto de 5,8 graus Richter atinge a província de Yunnan, na China. Pelo menos 24 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas. Os preços dos medicamentos controlados pelo governo vão aumentar entre 13,5% e 6% a partir do final deste mês. Band News TV, a notícia em primeiro lugar. Extraterrestres caminham entre nós? O homem realmente pisou na Lua? O governo opera armas ultra-secretas e legais debaixo do nosso nariz? Há evidência de que a NASA pode ter adulterado as fotos. Conspirações sempre fizeram parte da nossa história e do nosso folclore. De planos absurdos alimentados pela paranoia, a casos documentados que parecem terríveis demais para serem reais. A coisa toda foi uma farsa total e completa. De rastros de aviões a Jesus e Kennedy. Uma contagem regressiva com os acobertamentos e planos secretos mais famosos da história, revelando as 10 maiores conspirações de todos os tempos. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin realizam o maior feito na história da humanidade. Será?
O número 10 da nossa contagem regressiva é a fraude da viagem à Lua. O ano é 1974. 2 anos após a última viagem à Lua com a Apollo 17. Um pequeno livro independente é lançado com o título Nós Nunca Fomos à Lua, a farsa de 30 bilhões de dólares. Um dos primeiros a questionar publicamente a versão oficial da NASA. Existe a teoria de que Stanley Kubrick forjou a viagem à Lua num estúdio. De acordo com o livro, os astronautas eram meros atores em um cenário. Parte de uma fraude para que os Estados Unidos pudessem alegar vitória na corrida espacial. Estávamos tão envolvidos com a corrida espacial que qualquer vitória aumentaria o moral. Há evidência de que a viagem à Lua nunca aconteceu? Inconsistências nas fotografias da missão. A falta de poeira durante a aterrissagem. Registros e transmissões de rádio incompletos ou suprimidos. Se eu trabalhasse para a NASA, eu diria, olhe a evidência. Se você não acredita nisso, você não acredita que o Sol vai nascer amanhã. Apesar de todas as provas em contrário e explicações pacientes de especialistas e engenheiros, de 10 a 25% da população ainda não acredita que nós fomos à Lua. Uma traição impensável da confiança do público. Um acobertamento desastrado. Documentos que expõem todo o caso vergonhoso. A 9ª maior conspiração da história é o projeto MKUltra. O programa MKUltra era o principal projeto de pesquisa da Agência Central de Inteligência em termos de controle mental. O MKUltra surge em 1953, criado pelo diretor da CIA, Allen Dulles. O programa incluiria o uso de doses cavalares de alucinógenos, terapia de choque e outras tentativas de lavagem cerebral. Coisas horríveis foram feitas. Vítimas inocentes receberam doses enormes de drogas, incluindo a própria equipe que trabalhava no projeto. Pessoas foram drogadas com LSD e outras coisas. Alguma informação foi obtida a um enorme custo humano. As vítimas dos experimentos são tanto civis quanto militares. Muitas delas alheias à própria participação. Uma delas é a esposa de um membro do parlamento canadense. Nos anos 70, notícias sobre o programa secreto da CIA começam a vazar. A companhia tentou apagar de tudo. Eles destruíram a maioria dos documentos. Cerca de 20 mil páginas sobreviveram porque foram arquivadas por engano como informação financeira pela CIA. Elas foram divulgadas nos anos 70 em uma audiência do Congresso e, finalmente, as informações sobre o MKUltra vieram à tona. Um capítulo sórdido da história americana é encerrado em 1977, mas o estrago está feito. Não apenas a reputação da CIA, mas as milhares de vítimas do MKUltra. Considerada por muitos o delírio de fanáticos, esta base ultra secreta revelou-se absolutamente real. Por isso, é a 8ª maior conspiração da história, Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta que fica a 150 quilômetros ao nordeste de Las Vegas, Nevada. O governo americano admite oficialmente a existência da Área 51 em um documento de 1995. A confirmação serve apenas para alimentar as especulações. Eles dizem que testam tecnologia ultra-secreta, mas não entram em detalhes sobre o que acontece dentro das instalações deles. De viagem no tempo ao teletransporte, as supostas atividades da Área 51 parecem limitadas apenas pela nossa imaginação. Desde que os boatos sobre a Área 51 começaram a circular, vem surgindo pessoas alegando que trabalharam lá, realizando várias operações, incluindo a engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Isso é só o começo. Quando voltarmos, 2 conspirações que podem destruir o mundo e outra que pode um dia dominá-lo. Arquivos confidenciais. Nós estamos revelando as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Seu nome completo: Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência.
Mas a conspiração número 7 é mais conhecida por sua sigla, HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares que abriga um conjunto de mais de 160 antenas todas interligadas. Ele tem um transmissor de 3.600.000 watts que dispara ondas de frequência extremamente baixa contra a nossa ionosfera. De acordo com o governo, o HAARP é apenas uma estação de pesquisa para o estudo da ionosfera e seus efeitos sobre a transmissão de ondas de rádio. Mas, de acordo com uma patente que muitos acreditam ter relação com o projeto, essa não é toda a verdade. A patente cobre todo tipo de aplicação militar. Ele pode ser usado como dispositivo de alerta e, diz bem aqui, injeta níveis inéditos de energia na ionosfera da Terra. Estamos falando de uma arma e é interessante notar que, nessa patente, eles descrevem em detalhes como ele pode ser um dispositivo para a manipulação do clima. Seja controlando o clima ou a mente das pessoas, o HAARP já foi acusado por seus detratores de afetar o meio ambiente de formas imorais e prejudiciais. Com a manipulação climática, poderíamos transformar um dia nublado em um dia de sol em um dia chuvoso e até criar um tornado no meio do nada, se assim quiséssemos. Também diz bem aqui, ele pode abrir buracos na atmosfera. São buracos que permitem a passagem de radiação solar para, literalmente, fritar o inimigo. Aquecedores ionosféricos similares existem na Rússia, na Noruega e em Porto Rico. Muitos especialistas temem pelo pior, dado seu potencial destrutivo. Talvez um dia eles tentem controlar o clima de forma exagerada e alterem a natureza. Se isso acontecer, e não há como impedir, nós enfrentaríamos a fúria do planeta Terra. Em se tratando de conspirações governamentais que afetam a atmosfera, nenhuma é mais temida ou discutida do que a sexta maior conspiração da história: as trilhas químicas. As nuvens finas já fazem parte da paisagem em todo o mundo. E alguns cientistas temem o seu potencial destrutivo. Acredita-se que essas trilhas são nuvens químicas de algum tipo que o exército pode estar despejando na nossa atmosfera. Por quê? Não sabemos. O que é, também não sabemos. O governo alega que está apenas borrifando óxidos metálicos na atmosfera. Apenas para propósitos de pesquisa e que não é nada prejudicial. Então existem duas versões sobre isso. Uma é a do governo. Não estamos fazendo nada de errado, é apenas pesquisa. Do outro, temos os teóricos da conspiração que dizem que o governo está testando uma arma. Da aceleração do aquecimento global à realização de experimentos de guerra biológica, não existe um consenso entre os teóricos da conspiração sobre o verdadeiro motivo. Em 2001, 4 agências governamentais divulgaram um relatório conjunto negando a existência das trilhas químicas, o que apenas alimentou a desconfiança do público. Na verdade, eles propuseram uma lei dizendo que o exército podia espalhar, abre aspas, esporos inofensivos na atmosfera para testes. Isso está registrado, é comprovado. O senador Denis Kucinich propôs legislação cuja linguagem proibia as trilhas químicas em 2001. A referência às trilhas químicas foi cortada e a proposta sequer foi votada. Se isso não tem cara de conspiração, eu não sei o que mais tem. Desde os primórdios da história registrada, as massas questionaram os motivos dos poderosos. O que nos leva à quinta maior conspiração de todos os tempos, a nova ordem mundial. I hereby declare this to be an unlawful assembly. We have before us the opportunity to forge a new world order. Sociedades secretas formadas pelos ricos e poderosos de todo o mundo são acusadas há séculos de terem um plano secreto para dominar o mundo. Um dos grupos mencionados com mais frequência é a maçonaria. Quando a pedra fundamental do Capitólio foi lançada, George Washington estava lá usando a vestimenta maçônica. Então a influência maçônica existia, mas a grande questão é a sua profundidade. Os símbolos da sociedade secreta estão nas notas de dólar e nos monumentos americanos. Da placa comemorativa da Estátua da Liberdade ao olho que tudo vê no verso da nota de $1, essas referências simbólicas estão em toda a nossa cultura. Por
que as pessoas deviam se preocupar com uma nova ordem mundial, entre aspas. Bom, eles controlam o suprimento monetário, eles controlam os exércitos, eles controlam a produção de alimentos, eles controlam o clima do planeta. O problema da nova ordem mundial é quem votou nela, a quem ela responde e de onde ela surgiu. Estas sociedades podem ter rituais e cumprimentos secretos diferentes, mas para muitos elas têm um único objetivo: uma nova ordem mundial. A seguir, uma conspiração de mais de 2000 anos e a evidência surpreendente que chocou o mundo. Setembro de 2012. Um pequeno fragmento de pergaminho reacende uma polêmica milenar. A quinta maior conspiração da história. Jesus era casado? Se estamos falando de um documento cópita do século IV, o documento pode muito bem ser legítimo. Há 2 milênios, fiéis e tementes discutem a verdadeira natureza de Jesus Cristo e Maria Madalena. A grande questão é se Jesus teve uma esposa e criou filhos ou não. Nós não sabemos tudo sobre Jesus. Quem sabe ele teve. Se Jesus teve mulher e filhos, isso significa que a sua linhagem pode continuar até hoje. É uma ideia que incomoda muitos cristãos. Os padres fazem um voto de castidade para honrar a Cristo. Mas se Cristo teve uma esposa, um dos pilares básicos do sacerdócio torna-se inválido. O papiro recém-descoberto foi declarado falso pelo Vaticano. Mas isso é exatamente o que os teóricos da conspiração esperavam que eles fizessem. 1947, uma cidade pacata do sudoeste americano. Até uma noite fatídica em que o seu nome torna-se sinônimo de segredos e conspirações. Em terceiro lugar, Roswell, no Novo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo mundo já ouviu falar de Roswell. Em 7 de julho, um misterioso acidente no deserto assusta os habitantes da cidade. De acordo com relatos, soldados, bombeiros e moradores viram os destroços de uma aeronave extraterrestre e o que pareciam ser seus tripulantes mortos. Notícias de rádio e jornal da época confirmam os eventos incríveis. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Nos dias seguintes, os militares alteram sua versão do incidente. A primeira notícia foi que a Força Aérea tinha capturado um disco voador, mas eles negaram a história 12 horas depois e disseram que era um balão meteorológico. Especialistas discordam até hoje sobre o que aconteceu naquela noite. Nas nossas pesquisas, nós ouvimos mais de 600 testemunhas oculares dizendo que não era um balão, que elas tinham visto extraterrestres. Mais de 60 anos depois, os fatos continuam acobertados e a polêmica não para de crescer. 30 de abril de 1945. Enquanto Berlim é bombardeada na superfície, o ditador mais detestado da história tira sua própria vida. Pelo menos, é o que ele quer que pensemos. A segunda maior conspiração de todos os tempos, a morte de Adolf Hitler. A versão oficial diz que Hitler deu uma pílula de cianureto à sua esposa Eva e se matou com um tiro na cabeça. Quando Hitler caiu, os soviéticos finalmente chegaram ao bunker onde o Hitler e sua esposa estavam escondidos. Eles acharam um corpo queimado com gasolina. Os soviéticos disseram que o dentista de Hitler confirmou que era Hitler, usando os registros dentários dele, mas não sabemos se Hitler realmente morreu naquele bunker. Hitler pode ter sobrevivido à guerra e desaparecido? Para alguns especialistas, não só é possível, como provável. Uma história interessante. O U-530 era um submarino nazista que apareceu na Argentina 2 meses após o final da guerra, sem nenhum tipo de manifesto. O U-530 prova que, de alguma forma, eles escaparam da Alemanha nazista. Eles sobreviveram por 2 meses no mar. Aonde eles foram? Quem eles tinham a bordo? O próprio Hitler foi tirado de lá e foi parar em Buenos Aires depois da guerra?
Mensagens para o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, divulgadas recentemente, alimentam as especulações. Após a morte de Hitler, houve muitos relatos de encontros. O FBI acabou compilando um grande arquivo dessas coisas. O tamanho do arquivo do FBI sugere que o FBI achava que Hitler podia estar vivo. Montagens do FBI depois da guerra, retratando um Hitler mais velho e sem o bigode, levam muitos a acreditar que os Estados Unidos sabiam que Hitler não estava morto. Existiam relatos vindos de todo o planeta de que Hitler foi avistado. Ele viveu por anos, talvez até décadas, após a queda do Terceiro Reich. A seguir, você já viu conspirações do governo e espaçonaves extraterrestres? Se você acha que sabe qual é o número 1, está enganado. Do controle climático ao controle da mente, passando pelo domínio global, nenhuma conspiração é tão arraigada no subconsciente americano quanto a número 1 da nossa lista: o assassinato de John Kennedy. As teorias nunca vão desaparecer até nós sabermos a verdade. Um ex-fuzileiro, um rifle, 2 tiros quase impossíveis. A posição oficial do governo americano? Oswald agiu sozinho. Lee Harvey Oswald não tinha habilidade para disparar aquele rifle. E o mecanismo do rifle não permitiria que ele disparasse os tiros com tanta velocidade. Mas o que isso significa? Existem tantas teorias quanto suspeitos. A comunidade cubana, o exército, a indústria petrolífera, a lista não acaba. Nós podemos jamais saber a verdade completa sobre estas histórias. Por outro lado, talvez já saibamos de tudo. É o que faz delas as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Arquivos confidenciais. Um disco voador. Um drone assassino. Um é extraterrestre, o outro de fabricação humana. Ou não. Nós temos documentos da Força Aérea que mostram claramente diagramas do que parecem ser OVNIs. Para especialistas, os Estados Unidos tiveram ajuda na construção de seu arsenal aéreo. O governo diz que o projeto foi um fracasso completo. Outras fontes alegam que foi um sucesso. Hoje, vamos revelar a verdade por trás das novas aeronaves assassinas dos Estados Unidos e revelar a tecnologia de outro mundo que o exército americano está usando para dominar o planeta. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 2001. Os Estados Unidos iniciam uma campanha de ataques de drones não tripulados a fortificações inimigas como parte da guerra ao terror. O Predator RQ-1 é o principal drone de ataque americano. É uma aeronave estranha, de aparência quase extraterrestre, diferente de tudo no arsenal da Força Aérea. Então, em 2010, o presidente Barack Obama assina a Ordem Executiva 13.526, criando o novo Centro Nacional de Desclassificação em College Park, Maryland. Sua missão é esquadrinhar cerca de 400 milhões de páginas de documentos secretos do governo para determinar quais podem ser divulgados ao público. Mas um relatório obscuro acaba revelando uma conspiração do governo de 60 anos, que pode mudar para sempre como os Estados Unidos encaram suas forças armadas e seu governo. Arquivo confidencial. Projeto 1794. Setembro de 2012. O NDC começa a avaliar um carregamento de mais de 100 caixas da Força Aérea Americana. Entre os milhares de arquivos, a equipe encontra um documento obscuro da Divisão de Sistemas Aeronáuticos datado de 1956, intitulado Projeto 1794. Relatório resumido final de desenvolvimento.
Ao abri-lo, eles ficam pasmos ao encontrar mais de 140 páginas de esquemas detalhados e relatórios de testes para um disco voador americano. O projeto em forma de disco é diferente de tudo o que temos hoje, e suas estimativas de desempenho são impressionantes. O projeto 1794 foi concluído e construído. Eles diziam que alcançava Mach 3 ou 4, ou seja, de 3.800 a 4.200 km por hora em órbita terrestre baixa. É o que podemos chamar de uma espaçonave muito rápida. Se os militares colocassem as mãos nela, pense no que isso significaria. O projeto 1794 representava um salto gigantesco no campo da engenharia aeroespacial. Mas onde está o protótipo? Um exame cuidadoso do relatório de 1956 revela que o exército americano fez o impensável, algo que a cobertura da mídia em 2012 ignorou. Ele entregou o projeto ultra-secreto 1794 a uma empresa estrangeira. Arquivo confidencial. O Avrocar. No início de 1950, a Avro, Canadá, vem ganhando prestígio como fabricante de uma linha sofisticada de caças. Uma delegação americana de especialistas em defesa vai à fábrica em 1953 para conhecer o mais recente caça da Avro, com o projetista-chefe da empresa, Jack Frost. Durante a visita, Frost interrompe o programa para mostrar ao grupo seu novo projeto favorito. Ele revela planos para um disco voador incrivelmente parecido com o Silverbug americano. É uma aeronave que ficará conhecida como o Avrocar. Os americanos ficam tão impressionados com o trabalho de Frost que pagam $750 mil à Avro Canadá para o seu desenvolvimento como um projeto oficial de pesquisa para a defesa dos Estados Unidos. O objetivo deles é fazer do Avrocar um jipe voador totalmente armado. Ao longo de 6 anos, Frost e sua equipe trabalham incansavelmente no aperfeiçoamento do Avrocar. Mas apesar de todo o esforço, o disco voador nunca chega a decolar. O sistema de propulsão não funciona. Em 1961, a defesa americana cancela o projeto 1794. O Avrocar jamais voará. Ou é o que parece. Os americanos levam os 2 protótipos aparentemente inúteis de volta aos Estados Unidos. O que o exército americano queria com uma aeronave incapaz de voar? Eles sabiam alguma coisa sobre discos voadores que os canadenses não sabiam? A seguir, nós revelamos a origem extraterrestre do projeto 1794 e a conspiração de 60 anos para acobertá-la. Em 2012, o governo americano divulgou um relatório de 1956 da Força Aérea, detalhando planos para a construção de um disco voador no Canadá. O governo declarou o projeto como um completo fiasco. Mas por que todo o esforço para trazer os protótipos de volta? Em 2007, um documento misterioso foi publicado no site serpo.org. Ele seria a transcrição de uma reunião secreta do mais alto escalão do governo americano, revelando as origens secretas do projeto 1794 e oferecendo pistas intrigantes sobre seu destino final. Arquivo confidencial. Entidade Biológica Extraterrestre 1. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. 20 de janeiro de 1981. Ronald Reagan assume como o 40º presidente dos Estados Unidos. Sua postura anticomunista radical aumenta o temor de um novo conflito global com a União Soviética. De acordo com a informação publicada pelo site, menos de 2 meses depois, o diretor da CIA, William Casey, convoca uma reunião especial de 3 dias com o novo presidente em Camp David. A reunião é classificada como acima de altamente confidencial. Os únicos outros participantes são um punhado de assessores de Reagan e um funcionário da CIA, identificado pela transcrição como o zelador. Ele inicia uma apresentação que informará a Reagan o segredo mais obscuro dos Estados Unidos. Ocorreram, na verdade, 2 quedas de OVNIs nos arredores de Roswell, o de 1947 e um outro, descoberto em 1949, que não foi relatado pela imprensa.
Junto com os destroços, 13 corpos de extraterrestres foram resgatados ao todo. E o acidente original de 1947 rendeu algo ainda mais extraordinário. Um dos tripulantes extraterrestres foi encontrado ainda vivo. O sobrevivente foi batizado de Entidade Biológica Extraterrestre 1, ou EBE-1. Mas em vez de anunciar um momento histórico ao mundo, o governo americano criou uma das maiores conspirações da história. Logo depois de afirmarem que tinham capturado um disco voador, os militares negaram a própria versão e disseram que era apenas um balão meteorológico. Supostamente, Reagan ficou sabendo que o EBE-1 recebeu atendimento médico e foi transportado ao Laboratório Nacional de Los Alamos, o berço da bomba atômica, e, na época, o lugar mais seguro do planeta. Lá, tentativas de comunicação revelaram que o extraterrestre era o mecânico da nave, com um conhecimento extenso da tecnologia avançada de sua raça. Em um trecho da transcrição, o zelador teria dito a Reagan: "O EBE nos deu informações sobre todos os itens encontrados nos 2 acidentes. O EBE nos mostrou como alguns deles funcionavam." De acordo com muitos especialistas, o incidente de Roswell em 1947 marca o início do projeto 1794. O EBE-1 começou a mostrar aos cientistas americanos como integrar a tecnologia extraterrestre recuperada às aeronaves militares existentes. E para muitos no alto escalão, a ajuda veio em boa hora. Não esqueça que era o auge da Guerra Fria, a tensão era enorme, armas nucleares dos 2 lados, e a Rússia era uma grande ameaça. Os Estados Unidos estavam em busca de qualquer vantagem. Uma injeção de tecnologia extraterrestre desequilibraria a balança do poder a favor dos Estados Unidos. Se eles tivessem a tecnologia que achamos que tinham, seria como uma criança enfrentando um lutador de vale-tudo. Seria ridículo. Essa busca por qualquer vantagem também incluía a Avro Canadá. Mas como o Avrocar se encaixava no plano extraterrestre americano? Quando os Estados Unidos cancelaram o projeto 1794 em 1961, os 2 protótipos foram trazidos de volta aos Estados Unidos. Aeronaves antes declaradas inúteis. Mas elas eram inúteis? Ou os Estados Unidos usaram o Canadá para desenvolver a fuselagem para um sistema de propulsão sendo desenvolvido em segredo com o EBE-1. E o que houve com o projeto? Reagan desconfiava dos soviéticos, mas após a suposta reunião com Casey, eles não eram mais o único alvo de suas suspeitas. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Os gastos militares dispararam durante a administração Reagan. Hoje, eles superam os das 10 maiores nações somados. Mas no que esta quantia gigantesca está sendo gasta? E quem é o inimigo? A seguir, os Estados Unidos revelam uma nova e mortal aeronave, diferente de tudo que já se viu. Seria o descendente moderno do projeto 1794? Arquivos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50 e há boatos de que tiveram ajuda extraterrestre. O governo diz que o projeto foi cancelado, mas muitos especialistas acreditam que ele continuou em segredo. Arquivo confidencial. O drone X-47B. 14 de junho de 2012, Washington, capital. Os moradores ficam chocados ao ver um OVNI no meio da cidade. Mas ele não está nos céus, e sim na caçamba de um caminhão. Os motoristas viram aquela coisa sendo levada por um caminhão. Meu Deus, estão rebocando um OVNI. As autoridades são inundadas por ligações, mas logo fica claro que o OVNI não é o que parece. Bom, na verdade não era um OVNI, era basicamente um UAV, um drone. Mas o engraçado é que as pessoas não reconheceram como um drone porque ele era muito estranho.
Muitos civis que viram essa tecnologia militar sendo transportada pelas ruas, ou mesmo sendo testada, relataram ter visto uma espécie de OVNI. A Marinha Americana confirma que a aeronave é o novo drone não tripulado X-47B. E ele é diferente de todos os seus antecessores. Ele exige apenas uma pista curta para decolar e aterrissar. Ele voa um pouco abaixo da velocidade do som e tem 3 vezes a autonomia de um Predator. Em muitos sentidos, o X-47B é muito semelhante ao projeto 1794. E por que o 1794 era tão atraente para o exército americano? Porque ele podia decolar e aterrissar quase sem uma pista. Podia atingir velocidades mais altas do que qualquer outra aeronave e podia acessar lugares muito mais estreitos do que a maioria das aeronaves convencionais. Seria o X-47B o resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento secreto de OVNIs, começando com o projeto 1794? Poderia o novo drone assassino ser o produto de tecnologia extraterrestre? Analisando a tecnologia de coisas como o OVNI de Washington, essas ideias não surgem do nada. Existe uma outra corrente de pensamento que diz que essa tecnologia não surgiu necessariamente do cérebro humano, e sim que nós a recebemos de uma civilização extraterrestre, que foi uma civilização altamente avançada que nos deu essa tecnologia. O burburinho em torno do incidente de Washington desapareceu tão rápido quanto surgiu. Mas por que as testemunhas oculares aceitaram tão rapidamente a versão do governo americano sem quase nenhuma investigação? A resposta está bem à nossa frente. Arquivo confidencial. A conspiração de Hollywood. 1953. Ao mesmo tempo em que o Departamento de Defesa americano entrega o projeto 1794 a Avro, a CIA cuida de seus próprios assuntos extraterrestres. Ela convoca o painel Robertson, um comitê com os maiores cientistas da nação para revisar relatórios militares de encontros com OVNIs e determinar se os extraterrestres representam uma ameaça à segurança nacional. Bom, isso nos remete à percepção popular de que o nosso governo vem lidando de alguma forma com OVNIs. E, obviamente, aponta para a história de OVNIs mais famosa de todas, o incidente de Roswell em 1947. Nos anos seguintes a Roswell, o temor público chega ao auge. O painel Robertson recomenda que o governo tome medidas imediatas para remover a aura de mistério que os objetos voadores não identificados infelizmente adquiriram. É uma estratégia bizarra, considerando que o governo está ao mesmo tempo lidando diretamente com extraterrestres cujas verdadeiras intenções ainda não foram reveladas. Mas o meio recomendado pelo painel para alcançar este fim é ainda mais estranho. Eles aconselham que o público americano seja educado a respeito de OVNIs através da mídia de massa como a TV e o cinema. O governo decide tornar os OVNIs algo corriqueiro, expondo-os ao público o máximo possível. As telas do cinema e da TV de todo o país são invadidas por OVNIs e ameaças extraterrestres que são quase invariavelmente derrotadas por heróis humanos. É uma fórmula que existe até hoje. Nós sofremos uma lavagem cerebral após 60 anos de exposição a OVNIs, a ponto de hoje aceitá-los como parte do nosso dia a dia? A revelação final do projeto 1794 e o que ele pode significar para o futuro dos Estados Unidos e o resto da humanidade. Documentos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50. De acordo com a CIA, isso foi feito com a ajuda de um sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell em 1947. Alguns especialistas acreditam que a mesma tecnologia reapareceu na forma do drone de ataque X-47B. Eles desenvolveram tecnologias que refletem exatamente o que muitas testemunhas de OVNIs descrevem. Então nós devemos questionar se existe alguma relação. Nós estamos tentando imitar essa tecnologia para combater uma ameaça extraterrestre atual ou uma futura ameaça extraterrestre, caso não exista uma agora. O governo americano divulgou o arquivo do projeto 1794 em 2012, o mesmo ano em que revelou o X-47B. Isso por não temer mais nenhuma ameaça, humana ou não.
E o que isso significa para a população americana? Em maio de 2013, o Procurador-Geral dos Estados Unidos confirmou que o governo já usou drones em território estrangeiro para matar cidadãos americanos suspeitos de terrorismo. E não descarta visar moradores dos Estados Unidos no futuro. Por quase 60 anos, o povo americano parece ter sido distraído por uma dieta constante de OVNIs, enquanto o governo americano construía seu próprio exemplar. Agora, a nação está à sua mercê. O que o governo decidirá fazer com seu poder continua um mistério. Arquivos confidenciais. Monumentos antigos, desastres modernos, profecias letais. Um misterioso monólito prevê um futuro apocalíptico, mas estamos captando a mensagem? Desastres naturais estão aumentando. Fome e pandemias ameaçam sociedades em escala global. Todos os sinais apontam para um evento cataclísmico que pode levar ao fim da civilização. A questão é: nós podemos impedi-lo? A resposta pode estar no sul dos Estados Unidos, na forma de um estranho monumento. Gravado nestas grandes lajes de pedra, há um conjunto de leis para garantir a sobrevivência da raça humana. Elas exigem uma mudança radical no nosso estilo de vida, incluindo a redução da população global. Hoje, vamos revelar o impensável: uma sociedade secreta que planeja matar 90% da população mundial. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 140 quilômetros ao leste de Atlanta, encontra-se um monumento misterioso. As Pedras Guia da Geórgia. Suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto, mas elas não têm nada de antigas. Elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em 8 línguas diferentes, tanto modernas quanto arcaicas. Eles pedem que a humanidade mude seus hábitos, como nos comunicamos, como governamos nossos povos, como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças. Mas acima de todos estes, há 2 mandamentos que deram início a uma enorme polêmica. Um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente. E, finalmente, o primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas em equilíbrio perpétuo com a natureza. Atualmente, a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana. Mas como isso aconteceria? O objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar o massacre de bilhões? O único homem que poderia responder a estas perguntas seria seu construtor, mas sua identidade permanece envolta em mistério. A história das Pedras Guia da Geórgia começa em 1979. Um homem usando o pseudônimo R.C. Christian compra terras no condado de Elbert, na Geórgia, com a intenção de construir um estranho monumento no local. Ao longo do processo, ele revela sua identidade verdadeira a apenas 2 pessoas: um oficial do governo e o dono de uma pedreira no condado de Elbert. Ambos juram manter segredo. A construção é concluída em março de 1980. Logo em seguida, o homem conhecido como R.C. Christian desaparece sem deixar vestígios. O segredo em torno de sua identidade apenas aumenta a mística das Pedras Guia. Mas ele estava trabalhando sozinho
ou era parte de algo maior, que usa as pedras guia para recrutar novos membros para a própria causa? Sun Tzu diz que se duas nações entrarem em conflito, mas uma delas não souber que está em guerra, a outra sempre vencerá. A ideia seria isolar um segmento da população e dizer a essas pessoas: o que vai acontecer é o seguinte, a sua população vai ser erradicada. Vocês podem atuar ao nosso lado ou contra nós. Se vocês ficarem conosco, vão sobreviver. Então, se Christian operou em nome de um movimento, qual é ele? E como poderia instigar o extermínio de bilhões? A poucos metros, uma pequena placa cravada no solo contém uma frase reveladora. Que estas sejam pedras guia para uma era de razão. Historicamente, a Era da Razão foi quando o mundo ocidental abandonou o pensamento supersticioso do passado para construir uma sociedade baseada na ciência e na lógica. Seus arquitetos foram algumas das mentes mais brilhantes da história, homens como Isaac Newton, Voltaire e Benjamin Franklin. Entre eles estava um economista britânico que foi um dos pensadores mais polêmicos da história. Seu nome era Thomas Malthus. Malthus afirmou que, se a população mundial não fosse controlada, a guerra, a fome e as epidemias eliminariam o excesso, por bem ou por mal. É um alerta extremamente familiar. Nós temos 7 bilhões de pessoas em um planeta com sérios problemas. Falta de alimentos, falta de água, danos ambientais e graves conflitos políticos que geram terrorismo. Thomas Malthus previu o mundo moderno e seus problemas com incrível precisão. Para evitar este destino, Malthus defendeu uma redução drástica da taxa de natalidade global que manteria uma civilização sustentável. A correção populacional prevista por ele vai se concretizar? Estamos enfrentando graves problemas que ameaçam certamente o conforto da raça humana, se não a sua sobrevivência. A humanidade está à beira de um abismo. E se alguém tivesse o poder de empurrá-la para dentro dele? A seguir, vamos expor uma ordem religiosa secreta e revelar a rede global que eles planejam usar para alterar o curso da vida na Terra. O misterioso monumento das pedras guia da Geórgia é gravado com uma série de mandamentos que parecem leis para uma nova e sustentável civilização global, incluindo o polêmico pedido de redução da população em mais de 90%. Eles foram criados para os sobreviventes de um evento apocalíptico ou defendem o extermínio em massa para restaurar o equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Mas quem seria implacável o bastante para conceber tal plano? O misterioso R.C. Christian ou outra pessoa? Muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história. Arquivo confidencial. Os Rosa-Cruzes. A Ordem Rosa Cruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência, a lógica e o respeito pela natureza. Ela teria sido criada no início do século XV por Christian Rosenkreuz, que rejeitava a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, como R.C. Christian, ele manteve sua identidade envolta em mistério. Muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir. A ordem, no entanto, é bem real. E existe até hoje. De acordo com alguns especialistas, eles seriam a mente coletiva por trás das pedras guia da Geórgia. Eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosa Cruz e os mandamentos gravados nas lajes. Elas pedem que uma nova civilização controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão. É uma crença fundamental da Ordem Rosa Cruz. E há outras ligações. A ordem é simbolizada por uma rosa brotando da cruz. Alguns acreditam que o pseudônimo de R.C. Christian é uma referência velada à sua filiação à Ordem Rosa Cruz.
Mas se eles são os criadores, por que os Rosacruzes mantêm sua identidade em segredo? A resposta é tão antiga quanto a própria ordem. Os Rosacruzes originais foram obrigados a manter o anonimato para não serem perseguidos pela Santa Inquisição. De forma semelhante, os mandamentos polêmicos das Pedras Guia fizeram delas um alvo constante de vandalismo. Hoje, as autoridades locais as mantêm sob vigilância 24 horas por dia. R.C. Christian decidiu manter sua identidade em segredo para sua própria segurança? Ou ele era um Rosacruz protegendo os membros de sua ordem? Além dos mandamentos, os especialistas citam um motivo ainda mais sinistro, porque a ordem temeria represálias. Ao construir as Pedras Guia neste exato local, os Rosacruzes teriam despertado poderes que podem levar ao fim do mundo. Para um observador casual, o monumento parece repousar sobre um pasto qualquer, sem características distintas. A verdade é que a escolha do local não foi aleatória. O monumento encontra-se sobre a linha de Lei Arcad, parte da enorme rede de linhas de lei que cobre o planeta. As linhas conectam locais de importância histórica, cultural e espiritual sem paralelos, como as grandes pirâmides, Stonehenge, o Taj Mahal e a Grande Muralha da China. Os povos antigos tinham uma sabedoria à frente do seu tempo. Podemos ver exemplos disso por todo o globo. Eles construíram essas estruturas usando as ferramentas mais arcaicas conhecidas. Muitos acreditam que estas linhas são uma matriz de imenso poder místico, tanto bom quanto mal. A linha de Lei Arcad seria uma das mais poderosas da Terra. Ao longo dos séculos, esta linha gerou quantidades enormes de energia destrutiva, causando inúmeras mortes. Desde a construção do monumento em 1980, o mundo viu um aumento constante da fome, das doenças e dos desastres naturais. Seria um resultado das Pedras Guia da Geórgia? Os Rosacruzes abriram uma caixa de Pandora de catástrofes para eliminar boa parte da população mundial? Os Rosacruzes planejam usar a linha de Lei Arcad para criar uma nova ordem mundial? A seguir, vamos revelar a fonte secreta do poder dos Rosacruzes. As Pedras Guia da Geórgia são um monumento enigmático que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Alguns especialistas acreditam que ele foi construído pelos Rosacruzes, que escolheram um terreno na famosa linha de Lei Arcad para canalizar seu poder destrutivo. Mas, se for verdade, como eles aprenderam a fazer isso? Como descobriram o segredo das linhas de lei? A resposta encontra-se em um mistério secular. Arquivo confidencial. Os círculos em plantações. Círculos em plantações aparecem em lavouras do mundo todo. Eles foram relatados pela primeira vez em 1686. E a causa por trás deles confunde especialistas desde então. Alguns sugerem que os círculos são mensagens deixadas por visitantes extraterrestres, mas não direcionistas acreditam que os círculos são uma espécie de código de barras universal, que outros OVNIs podem ler para obter informações rápidas sobre o planeta Terra. Nós mesmos já tentamos formas similares de comunicação. Quando nós decidimos enviar uma mensagem aos céus na esperança de contatar uma civilização extraterrestre, os cientistas optaram pelo código binário porque é uma linguagem realmente universal. Se qualquer raça inteligente do universo estudasse a nossa ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Usando radiotelescópios gigantescos, como o de Arecibo, em Porto Rico, os cientistas transmitiram detalhes sobre a raça humana como uma espécie de cumprimento interestelar a quem quer que esteja ouvindo. Quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, nós demos detalhes sobre a nossa localização no universo, como é o DNA humano e outras coisas a respeito de quem nós somos enquanto espécie. E se os círculos nas plantações forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais? Que informação eles podem conter? Talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir. E se alguém quebrasse o código dos círculos, que segredos descobriria?
Alguns especialistas acreditam que os Rosacruzes quebraram o código, ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta, antes conhecidos apenas por extraterrestres. Entre eles, o conhecimento sobre as linhas de lei e instruções de como usar seu imenso poder. Os círculos também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a Terra é capaz de sustentar. Este número? 500 milhões. Os Rosacruzes construíram as pedras guia da Geórgia com base em informação alienígena? Em 1996, apareceu um enorme círculo nos campos de Hampshire, na Inglaterra, no formato de um símbolo Rosacruz. Para alguns teóricos da conspiração, os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da ordem. Mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões? Ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente? Nós vivemos com o medo constante de muitas ameaças naturais, mas nenhuma delas se compara àquilo que também nos sustenta: o Sol. Recentemente, os cientistas alertaram sobre o perigo de enormes labaredas solares que podem um dia chegar à Terra. Explosões similares atingiram o planeta 13 mil anos atrás, causando grande destruição. Alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes. Temos altos e baixos. A nossa civilização tem uns 12 mil anos, mas civilizações mais antigas deixaram vestígios. Extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga e registraram esta informação vital nos círculos de plantações? Estão os Rosacruzes usando esta informação secreta para mudar o curso da história humana e criar uma civilização inteiramente nova? É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que o futuro pode reservar. A seguir, as incríveis previsões para um mundo pós-apocalíptico. As pedras guia da Geórgia são um monumento intrigante que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Mas como seu criador previu esta catástrofe? Será um terrível massacre ou o resultado de um desastre natural? Recentemente, um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora. Eles preveem que, no futuro não muito distante, o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta. Este cenário apocalíptico, mais conhecido como Mudanças da Terra, foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce. Estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra um mundo transformado pelo desastre. Partes enormes dos continentes são engolidas pela água. E a população restante se reúne em áreas muito menores, conhecidas como zonas seguras. Mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra, a civilização conseguirá resistir? Ao longo das décadas, muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro, incluindo os Rosacruzes, levando a uma última e irônica reviravolta. Qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da Terra, o mapa das zonas seguras previstas mostra que as pedras guia da Geórgia sobreviverão a tudo. Os Rosacruzes criaram as pedras guia da Geórgia? O nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim? E tudo isso já aconteceu antes? Arquivos confidenciais.